Hoje estamos aqui com Isabela, que ela é brasileira americana e estudante aqui no ensino médio em Miss Hall's School, onde estamos hoje em Massachusetts, United States. E ela vai compartilhar a experiência dela conosco. So thanks! Oi, gente, meu nome é Isabela. Eu nasci em Lagoa Santa, Minas Gerais. E quando eu tinha 5 anos de idade, eu mudei para os Estados Unidos com minha família. Então agora a gente mora em Nova Jersey. Mas eu estudo na Miss Halls. Que a gente, nesse momento, a gente não tá em New Jersey, mas a gente tá em Massachusetts. Mas então, a sua família ainda mora lá em New Jersey. Minha mãe, meu pai e meus irmãos. Mas agora o resto da minha família estão tudo no Brasil ainda. Entendi. E então você mudou aqui com quantos anos, falou? Eu tinha 5. 5 anos. E antes que a gente comece a falar sobre a escola e várias outras coisas, e como era... Eu sei que você só tinha 5 anos, mas como que era essa transição, essa adaptação para a cultura americana e também com a língua, com o inglês? Então, igual você falou, eu tinha 5 anos, mas mesmo assim foi uma experiência assim, muito difícil pra mim e pra minha família. A gente tinha que adaptar pra uma cultura totalmente diferente, aprender uma língua. E a gente veio pra aqui sem ter ninguém. Então, tipo assim, a gente tava só a gente mesmo. Mas... E por que New Jersey? Como que chegou lá? Então, meu padrasto, ele já morava aqui. E ele ia direto pro Brasil pra trabalho. Aí que ele conheceu minha mãe. Os dois começaram a namorar. E depois casaram. E depois, assim... Modern love story. Claro. Então, tipo, a gente foi parar lá por causa dele. Mas, tipo assim, fora dele a gente não tinha ninguém. Ele também não, a família dele, tudo, assim, mora lá em Portugal, que ele é português. Mas foi muito difícil. Eu tinha que aprender espanhol primeiro, porque as professoras falavam espanhol. Mas peraí, que interessante. Eu aprendi espanhol primeiro pra eu aprender inglês. Então a escola onde você estudava como criança em New Jersey, os professores falavam espanhol. As minhas professoras... Tô falando que nos Estados Unidos não fala só inglês, não. Tô falando para todo mundo. Então, tipo, e eu fazia classe de ESL, e minha professora, ela era hispana, então... Tipo assim, espanhol e português é bem similar, mas tipo, eu tinha que aprender espanhol pra eu comunicar melhor com ela e depois pra ela me ensinar inglês. Então foi um processo, eu fiz aula de... Não era uma escola bilíngue. Não, mas só que eu oferecia classes de espanhol e de ESL. E a professora que ensinava ESL, ela era hispana. E em New Jersey mora bastante brasileiro também. Demais, né? bastante. Então você conseguia ainda treinar e aprender o português, evoluir o português, claro, ao mesmo tempo que o espanhol e o inglês. Nossa, que loucura na cabeça. É mesmo, minha cabeça parece que tá assim voando. Mas só que, e a gente morava... Uma experiência muito boa também, muito boa. E a gente morava em uma comunidade bem diversa, então tinha muitos brasileiros lá por perto, nossos vizinhos eram hispano, brasileiro, então a gente sempre... a gente tinha, tipo... A gente saiu do Brasil, mas a gente ainda tinha contato com o brasileiro, com a cultura, tinha... Assim, ainda tem muitas lojas, muitas festas, assim, festival brasileiro, então a gente nem sentia muita falta. Você lembra, mesmo que era muito jovem, você lembra de ter que aprender o inglês e algumas coisas que eram mais difíceis que outras? Ou algumas, sei lá, rotina que você teve ou estratégias que você usou para aprender? Eu vinha da escola todo dia e eu, assim, me trancava no banheiro, trancava a porta, eu ficava lá, em frente do espelho. Nossa. E as palavras, assim, que a professora me dava uma lista de palavras que a gente aprendia no dia. E eu pegava essa lista, levava comigo dentro do banheiro, eu ficava assim, em frente do espelho, e eu ficava falando as palavras, assim, olhando minha boca, o jeito que eu movia, as coisas. Eu fiz isso como adulto? Eu tinha 5 anos, não. Eu fazia isso com português. Assim, foi muito legal, porque, tipo, eu ficava lá, eu nem lembro direito, mas minha mãe falava que ela só me ouvia, assim, no banheiro, ela tava lá na cozinha, ela me ouvia. Nossa, que bonitinho, né? Imagina como mãe, tipo... E eu ficava lá, eu tava, assim, tentando pronunciar as palavras, tentando aprender, tentando ver, tipo, o movimento do jeito que as palavras, assim, ficam na boca, essas coisas. E seu português foi evoluindo por causa da família mesmo? O contato que você... E sua comunidade que falou que mora então, brasileiro. Então, tipo assim, meu português hoje já não tá tão... Não tá perfeito. Mas minha mãe, meu padrasto, tudo, eles
são, assim, muito estricto pra essas coisas, assim, de falar português. Então, lá em casa, pra não perder o idioma, claro. não perder a cultura. Claro, porque É muito a gente importante. conhece muitas pessoas, muitos amigos nossos que tem filho, que fala só inglês, e não tem nada errado com isso, mas só que pra gente, a gente tem muita família no Brasil. Eu acho assim, tem tanto, mas tanto benefício Claro. sobre falar mais que um idioma, Aham. que seja português ou espanhol, Aham. em adição a inglês, ajuda demais. sabe? Não só o contato com a cultura, mas também destaque no mercado, tem Aham. milhares de razões. Claro. Mas claro, o contato com a família e a cultura é o mais Claro, importante. então, tipo assim, a gente tá sempre indo pro Brasil, a gente foi pro Brasil pro Natal, pro Ano Novo, a gente tava lá, então a família inteira, eu tenho uma família enorme. Imagina se não falasse português. Exatamente, não. então, tipo assim, minha mãe, meu padrasto, eles, tipo assim, eu sei por que eles são do jeito que eles são, mas é por uma boa razão e eu sou, nossa, muito grata. E culturalmente falando, você percebe algumas... Eu sei que você é quase, tipo, Aham. brasileira-americana, né? Você Aham. pertenece aos dois mundos mesmo. Mas você consegue perceber algumas diferenças culturais? Eu acho que sim, tipo, o povo brasileiro é muito aberto, é muito... Não é falando que o povo americano não é, mas só eu acho que o povo brasileiro tem um sentido de comunidade, tipo assim, igual vocês, conheci vocês hoje, a gente já estão conversando, assim, eu me sinto confortável. E eu acho que o povo americano é um pouco mais fechado, mais reservado. E demora um pouco mais. demora para um chegar pouco a esse mais, ponto. exatamente. E eu acho que isso pra mim foi uma das coisas mais difíceis, porque assim, lá no Brasil a gente era acostumada com tem vizinho aqui pra ajudar, tem amigos. Então aqui não é sempre assim. Eu acho que aqui tipo assim, a maioria das vezes é mais você por si mesmo. E isso é interessante esse comentário, porque também pelo bem e pelo mal, isso é uma parte integral da cultura americana, Claro. Independência. Aham. Tipo assim, você é criado para ser independente. E isso tem seus benefícios, né? Isso tem as vantagens também. Mas, ao mesmo tempo, às vezes, não sempre, né? Mas às vezes, a gente não é criado para ser esse ser social. Claro. E se importar tanto sobre a comunidade. A gente não é uma sociedade coletiva, né? A gente é individualista. Claro. Então, é interessante essa reflexão sua. Porque eu também sinto isso, às vezes, né? Igual você falou, eu não acho que é uma coisa... Eu não acho que é Melhor, ruim ou melhor, eu não sei. Mas eu acho que... Eu sei que, assim, talvez não por mim, porque eu era pequena e eu tinha minha mãe, meus irmãos. Mas eu sei que minha mãe, especialmente minha mãe, ela sentiu isso demais. Minha mãe não tendo, tipo, suporte de família ou de amigos, assim, sabe? Eu acho que a gente teve, igual eu te falei, a gente morava numa comunidade muito diversa, mas não era a mesma coisa. Então, Miss Halls é ensino médio, mas é um boarding school, né? E é outra característica que é muito interessante, eu acho que é all girls, que é todas meninas. Então, compartilha um pouco da sua experiência, sua escolha. Tipo, como que chegou aqui e por quê? Então, todo mundo me pergunta isso e... mais uma. Não, mas eu acho que, tipo, desde pequena, eu sempre, assim, gostei de ser independente, eu sempre gostei de uma ideia de morar fora, estudar fora, então, tipo, eu acho que essa vontade de querer já sempre tava aqui, sabe? Eu já sempre tinha isso dentro de mim. Eu me apaixonei, eu falei, não... Ideia mesmo? Pela ideia de vir pra uma escola assim. E depois eu comecei, eu acho que no verão da minha... do verão, pra eu entrar da minha 8ª série, eu comecei a fazer, tipo, Google Search, comecei, tipo, fazer pesquisa online. E eu achei que tem muitas escolas, assim, no país inteiro que tem programas assim, tem escolas assim. E pra mim, tipo assim, era uma coisa que eu falei com minha mãe, tava assim, não, eu vou aplicar, vou ver. E eu acho que minha mãe, tipo assim, ela não admite, mas eu acho que ela tava um pouco assim, é uma dessas ideias suas. Ela não, vai passar. Eu achei que... Uma loucura dela. Eu acho que minha mãe, tipo assim, não pensava muito de eu querendo fazer isso. Mas depois eu apliquei e era um processo bem similar pra quando você estiver aplicando pra college aqui nos Estados Unidos. Você tem que fazer entrevista, teste, essas coisas. E, na verdade, um fato interessante sobre boarding schools é que nos Estados Unidos tem várias, né? Várias. Mas tinha mais, antigamente. E eu acho que antigamente era um pouco elite.
Sabe? A ideia demais. que até os americanos têm sobre isso é que é uma coisa um pouco elite. Aham. Que eu acho que hoje em dia tem mais acesso. Tá mais Claro. aberto, sabe? Essa ideia que é muito Aham. legal. Então, muitas alunas que vêm estudar aqui também aplicam para bolsa, ajuda financeira, e é uma coisa que essas escolas privadas agora têm dinheiro para dar estudantes que querem vir para aqui. Então, não, assim, não é uma coisa que agora é só, assim, agora não é uma coisa que depende só da sua situação financeira, agora é uma coisa que realmente é aberta para todo mundo. Então você pesquisou, você Aham. achou, você fala, é aí que eu vou. Então, Aí tipo... fez todo o processo. Então, tipo, eu não apliquei pra muitas escolas, eu apliquei só pra duas. Miss Rose e uma outra escola. E naquela época que você estava aplicando, você tinha uns 12. Uns 13 anos por aí. Nossa, muito madura, né? Uma visão muito assim, pela frente da Não, cidade. e tipo assim, pensando hoje em dia, olhando pra trás, tipo, eu não sei o que eu deu tava a mim? pensando. Não, porque eu fiz tudo sozinho, o processo. Minha mãe fez só a parte financeira, que tipo, eles pedem sua informação financeira, essas coisas. Mas o resto fui eu contactei a escola, eu fiz entrevista. Então, tipo, eu acho que igual eu te falei, a força de querer tava lá. Eu realmente queria ter essa experiência. Fala um pouco sobre isso, a importância para você de estar numa escola que é toda menina. Então, eu tava conversando com minha avó, com minha X, eu tava assim, eu vou pra uma escola só de meninas. Ela tava assim, minha filha, você tá doida, você vai virar, como é que fala? Freira. É freira, né? Você vai virar freira. Esse negócio, eu falei, não é nada disso, não é nada de religioso, não é nada, é só uma escola só de menino, mas é um ensino médio normal, sabe? E elas ficou assim, doida. E se alguém perguntasse pra você, tipo assim, mas por que são meninas? Então, quando eu tava aplicando, quando eu tava fazendo pesquisa, eu não tava querendo uma escola só de menina. Mas depois que eu comecei a pesquisar, depois que eu visitei certas escolas, depois que eu, sabe, conversei com pessoas que já vinham em escolas assim, eu percebi que pra mim eu queria uma coisa diferente, igual eu te falei. E pra mim, essa diferença era eu me sentir mais confortável na sala de aula, eu me sentindo mais à vontade falando na sala de aula, perguntando perguntas, porque eu acho que quando eu estudava em escola pública eu tinha muito medo de conversar, de perguntar coisas, porque eu tinha medo de falar uma coisa boba, sabe? Eu tinha muito medo disso, eu não me sentia muito confortável. Eu acho que essa é uma experiência que, claro, eu não tô falando que você tem que vir pra uma escola só de meninas pra ter essa experiência, mas pra mim, eu acho que eu precisava disso pra eu chegar ao ponto que eu tô hoje. Cada uma, né? O que precisa cada um. Quando você se conhece assim, claro. Você fala, é esse que eu preciso. Claro, e vindo pra uma escola assim, tipo, a independência que você... Não a independência que essa escola te dá, mas a independência que você, tipo, tem que ter pra vir em um lugar assim. E a responsabilidade, eu acho que isso é tudo coisa que eu sou muito grata por ter vindo aqui, porque eu sei que eu não sou a pessoa que eu era 4 anos atrás, sabe? Eu não sou a pessoa que eu tinha muito medo de expressar os meus sentidos, de falar do jeito que eu tava, as coisas que eu tava pensando, mas agora eu sou uma pessoa, igual todo mundo fala, você pergunta qualquer pessoa aqui, tipo, usa uma palavra pra descrever a Isabela, eles vão falar outspoken, eu sou muito outspoken, então agora eu sou, mas tipo... outspoken é bom. Outspoken é bom, então, tipo, agora eu não tenho medo de falar o que eu tô pensando, eu não tenho medo de expressar minhas opiniões e meus, sabe, o jeito, tudo. Então eu acho que isso é uma experiência que realmente eu sou muito grata por ter vindo aqui, porque me deu essa experiência. Até que tava falando que você começou um clube aqui. Compartilha um pouco sobre isso. Então, eu gosto muito de poesia, eu gosto muito de escrever poesia e tenho, tipo... Hoje em dia tem um tipo de poesia aqui nos Estados Unidos de apresentar a poesia que é muito famosa, é chamado Spoken Word Poetry. Então você escreve poesia e depois você vai... Eu também adoro. Então você vai e você é tipo um performance, né? Que você vai... tipo, não é hip hop, não é... Mas tem uma pega de ritmo, né? Tipo um ritmo e você não vai... Não só ler, mas você faz seu performance É um performance mesmo. Você vai... E eu adoro, eu gosto muito. No meu 2º ano aqui, eu e minha amiga, ela já formou o ano passado, mas a gente decidiu de criar esse clube com foco em spoken word, porque a escola não oferecia, e uma coisa que essa escola é muito boa é que eles sempre te
te dão suporte pra você fazer coisas que você gosta e que você tá interessado. Então, se tiver um clube aqui que a escola não oferece, mas que você gosta, que você quer, você pode criar. Então, eu criei esse clube com minha amiga. E eu acho que é uma coisa que eu não ia ter a coragem de fazer se eu tivesse ido pra uma escola pública, uma escola com muitos estudantes, Ou que eu mesmo acho... às vezes, se você tivesse a coragem, você não ia ter a oportunidade. É, exatamente. Eu acho que também o que ajuda é que Miss Rosa é uma escola muito pequena, sabe? Então, todo mundo conhece todo mundo, a maioria dos professores tudo mora aqui também, então você vê eles não só na sala de aula, mas eles moram no mesmo prédio que você, no mesmo piso, e eles vão no seu quarto à noite perguntar como que você tá. Então é tipo tendo uma mãe, um pai aqui na escola, sabe? Então, e para um aluno internacional também, isso seria crucial. Não, é né? muito Esse importante, tipo de... é muito importante. Não sei, coisa maternal, mas não, tipo, claro, e você cria, tipo, essas relações com os professores que não é só dentro da sala de aula, os professores, a maioria deles estão te levando, tipo, pro Walmart ou pro mall durante o final de semana, então você conhece eles de maneiras diferentes, não é só na sala de aula, você conhece eles, tipo, como, igual você falou, tipo, uma figura... tipo, igual uma mãe, um pai, alguém que tá lá pra te dar suporte, um role model, exatamente. Então, eu acho que, pra mim, tipo, igual eu te falei, eu moro em Nova Jersey, então eu tô umas 4 horas, 4 horas de casa. Mas, então, se alguma coisa acontecer, minha mãe, pode vir pra aqui, ou eu posso ir pra lá, tipo, final de semana, férias. Mas provavelmente seus pais ficam mais tranquilos com isso também. Exatamente, né? fica muito tranquilo sabendo que a gente tem alguém aqui pra... Contar. Alguém que a gente possa conversar, alguém que a gente confia e tá aqui realmente querendo que a gente, assim, que a gente esteja bem, né? Esteja bem, que eu acho que é muito importante. Então, fechando aqui, o que você queria falar pra alguém, às vezes, que tá assistindo, falando, nossa, isso é o que eu quero? Igual que você viu a escola, né? Agora a pessoa tá vendo aqui, falando, ela e essa experiência que ela tá descrevendo seria maravilhoso, mas como que eu faço? Pesquise, liga pra escola, tenta entrar em contato com pessoas que vão nessas escolas. Tem pessoas aqui que falam português. Tem. Se você quiser vir, você não quer dizer que você vai vir pra uma escola só de meninas. Tem outras escolas internas também, que é co-ed, que é de menina e de menino. E talvez isso é uma coisa mais, tipo, que você quer. Sinceramente, eu não seria a pessoa que eu sou hoje sem ter essa experiência. E se é pra você, corre atrás, porque é possível. Nossa, muito obrigada, viu? De nada. Obrigada por compartilhar a sua experiência. Claro. E por motivar as pessoas também para correr atrás mesmo. Claro. Nossa. Beijos.